Olá pessoal, saudações a todos. Hoje é o dia 20 de junho de 2020, primeiro dia do inverno no hemisfério sul. Estamos em plena pandemia do Covid-19 e aproveito a quarentena para preparar as aulas que apresento como trabalho voluntário no canal Antônio Vieira do YouTube. A concepção da projeção cartográfica feita por Gauss para mapear o reino de Hannover na Alemanha no século XVIII é um exemplo da sua genialidade e deve motivar a todos nós. Nas aulas passadas descrevemos como ele usou sua teoria das superfícies curvas. Estas sofrem transformações isométricas para que ele chegasse à sua projeção. Na parte 7, entramos nessa caixa preta e vimos em detalhes como se fazem aquelas transformações. Mostramos como as linhas paramétricas da superfície do elipsoide se transformam num sistema paramétrico. Vimos o conceito da transformação isométrica quando a superfície curva do elipsoide é transformada numa outra superfície, uma transformação chamada isometria, de modo que essas novas linhas parametrizadas aqui, que parametrizam a superfície, fiquem sendo linhas retas. Um ponto P1 de Filambda aqui na superfície do elipsoide, ele vai ser transformado para um ponto P2 nessa nova superfície em que essa superfície S1 se transformou. A equação a primeira forma fundamental de Gauss, nós vimos lá nas aulas passadas, foi dada por essa expressão, e Gauss fez algumas transformações algébricas, como nós mostramos, colocando esse fator n² cosseno de φ em evidência, para que pudesse ser feita a transformação de linhas paramétricas que formem paralelogramos infinitesimais aqui na superfície do elipsoide, paralelogramos ou trapézios, em quadrados infinitesimais lá nessa superfície S2. Essa variável, essa transformação de variável que Gauss adotou, nós vimos aí, ele chamou de variável de Mercator, em homenagem àquele navegador, aquele cartógrafo de 1569, que fez a sua projeção de Mercator. Então, essa superfície S2, depois dessa transformação de variável, depois dessa transformação isométrica, essa transformação de coordenadas causa essa transformação isométrica, essa nova equação fundamental de Gauss fica então nessa expressão, em que aparece entre parênteses aqui dV² mais dλ². Então, já fica com aquele jeitão de uma superfície isométrica. Esse V foi chamado por Gauss como latitude isométrica, que está nesse plano isométrico, que ele usou como um plano auxiliar, em que a abscissa U nesse plano isométrico é equivalente, é análogo àquela longitude lambda lá no elipsoide, de modo que o du nessa equação fundamental de Gauss da superfície S2 é igual ao dλ, e já está marcado aí o dλ. Agora, nesta parte 8, vamos seguir os passos de Gauss com o propósito de entender a concepção de sua projeção. Na concepção da projeção de Gauss, vou lançar mão aqui de uma analogia com a genética e digo a vocês que a projeção de Mercator e de Gauss, elas têm cromossomos homólogos.
Aqui está a imagem de um cromossomo e o núcleo do cromossomo comum às duas projeções é essa variável de Mercator, denominada por Gauss. Cada braço desse cromossomo ele vai gerar uma projeção. Esse braço aqui, que estou assinalando, ele vai dar origem à projeção de Mercator. Então, integrando-se essa variável de Mercator por os processos clássicos da integração, lá que vocês estudam em cálculo 1, nas faculdades de engenharia ou de matemática, ele gera vamos dizer assim, uma entidade, um organismo, né, uma pessoa, vou chamar assim uma pessoa, como se fosse uma pessoa entre aspas, que é a projeção de Mercator. Está ela aqui, o V em radianos, que é aquela latitude crescida, como logaritmo neperiano da tangente de 45 graus, mais a latitude sobre 2, mais esse E sobre 2. Esse E é a excentricidade do elipsoide, daquela superfície S1, e aqui o logaritmo neperiano dessa fração, desse coeficiente, 1 menos a excentricidade vezes o seno da latitude, sobre 1 mais a excentricidade vezes o seno da latitude. Então, essa é a projeção de Mercator para o elipsoide gerada por um braço do cromossomo comum aos dois, o cromossomo homólogo. O outro braço desse cromossomo é a projeção de Gauss. Então, a projeção de Gauss é dado aqui por essa série de Taylor, né, que nós já apresentamos na aula anterior, em que o x mais y, essa variável complexa, é uma função de v mais i lambda no plano ômega, lá no plano daquela superfície isométrica S2. E esse x mais y, a variável complexa z, lá no plano da projeção de Gauss. E essa variável z foi então obtida, né, por essa f de mais i lambda, e esse f de mais i lambda foi desenvolvido em série, Gauss desenvolveu em série, considerando que esse lambda seria um incremento dado a essa outra variável, e teríamos então assim essa série com o primeiro termo f de v e depois a primeira derivada de f de v vezes o i delta lambda, a segunda derivada de f de v mais i delta lambda, como nós já sabemos do cálculo 1 direitinho, né? Então essa é uma analogia que podemos fazer diferenciando as duas projeções, a de Gauss e a conforme de Gauss e a de Mercator, com esse núcleo comum, as duas tendo esse núcleo comum. Agora, por que Gauss usou uma função de variável complexa? Porque Lagrange tinha usado em 1779, e Gauss teve acesso a esse trabalho de Gauss, e o Gauss decidiu seguir outro caminho, porque, como vocês viram lá nessa parte 2, eu deixo na inscrição o link para vocês reverem aquela parte 2, para fortalecerem e homogeneizarem o estudo, né? O caminho seguido por Lagrange era muito difícil, que ele quis definir as equações dos paralelos e dos meridianos. E Gauss achou, e o próprio Lagrange também, que seria muito árduo aquele caminho para se colocar em prática. O caminho seguido por Gauss é que ele não determinou diretamente as equações dos paralelos e dos meridianos, que ele viu que por ali ficava muito difícil o caminho. Ele, com o auxílio da série de Taylor, ele determinou aquele polinômio que fornece, né, e que fornece as coordenadas de um ponto x, y em função de outro par de coordenadas do sistema x, y. Isso é
é uma definição de função que lá no século XVIII Fourier defendeu essa nova definição de função. Ele dizia que uma função não precisava ter uma equação algébrica ou transcendente para caracterizar assim um fenômeno. Ele dizia que um conjunto de pares ordenados, um conjunto de infinitos pares de x e y ou de v e lambda são associados um ao outro sem precisar que se tenha uma curva, uma superfície interligando-os. Essa definição de Fourier, ela foi dada, ele era professor lá da Escola Politécnica de Paris, e ela foi dada naquele estudo que ele fazia sobre propagação de calor, né, naquelas máquinas térmicas, e também Fourier e Laplace também usaram esse conceito para o estudo das marés, em que se associava uma altura da maré em função do tempo decorrido. A superfície do mar, aquela superfície do mar, não era traduzida, ou ainda hoje, né, não é traduzida por uma superfície, por uma equação matemática. É seguido esse conceito de função em que um conjunto infinito de pontos da abscissa, ou que servem de variáveis independentes, estão associados a outro conjunto que são as variáveis dependentes, né? Agora, como é que Gauss determinou esse polinômio? Então, nós já vimos que ele realizou o desenvolvimento em série da função de variável complexa que associava, então, aquele plano ômega ao plano z da sua projeção conforme, que ele queria determinar, né? O z tinha essa forma, né, a variável complexa, o x é a parte real, e o y é a parte imaginária, e o ômega tem como aquela latitude isométrica a sua parte real, e o lambda, ou aquele u, que são iguais à sua parte imaginária. Então, o z, essa função z, essa variável z, é uma função de v mais i lambda. Considerou essa variável lambda, né, na função. Lá no desenvolvimento em série, ele considerou, em vez de lambda, um delta lambda. Esse delta lambda sendo a diferença entre a longitude lambda do ponto considerado e a longitude lambda zero do meridiano tomado como origem. Então, esse delta lambda é o lambda menos o lambda zero. E essa função, esse polinômio desenvolvido em série, então, fica em função de potências crescentes de delta lambda, definido aqui, em que o primeiro termo é esse valor numérico dessa função que não se sabe quem é, e depois as derivadas sucessivas dessa função desconhecida e as potências crescentes do delta lambda. Agora, como é que Gauss assegurava que essa transformação dada por essa função de variável complexa, dada por esse polinômio, por essa transformação, era conforme? Bom, ele se baseou no estudo de Euler no século XVIII, que o antecedeu, e Euler provou que todo polinômio é uma função analítica, portanto, continuamente derivável. Então, todas aquelas derivadas são possíveis porque um polinômio é uma função analítica, e aquela série dele é uma função analítica de variável complexa. Então, estaria dentro dessa categoria de analiticidade e continuidade. E o Lagrange, em 1779, vocês podem reparar lá na parte 2, o link, eu deixo na descrição, o link 5, vocês podem recordar, que o Lagrange, no desenvolvimento de seu trabalho, ele verificou, ele gerou, vamos dizer assim, o DNA, o núcleo, daquelas condições que lá
lá em 1854, é que Riemann e Cauchy iam denominar como condições de Riemann-Cauchy para que aquela função fosse, aquela transformação fosse conforme. Vocês vejam lá essas condições de Riemann-Cauchy que fazem aquela relação entre as derivadas parciais de uma variável V em relação a outra variável X e assim por diante. Vejam lá para fortalecer, para solidificar esse estudo. E essa variável de Gauss, por último, né, para caracterizar, para se ver que ela é uma projeção conforme, essa variável de Mercator usada por Gauss leva implícita a condição de conformidade. E essa condição de conformidade que está ali na variável de Mercator, ela foi determinada por Pedro Nunes, lá naquela época dos grandes descobrimentos. Pedro Nunes era um matemático e cosmógrafo mor da corte lá do Reino de Portugal, que em 1532 ele estabeleceu essa condição. E eu coloco aqui no vídeo um link 3, outros links que vocês podem ver lá. É uma história bonita, eu boto um resumo para vocês verem como é que Pedro Nunes chegou àquela conclusão em que Mercator pegou aquele gancho dado por Pedro Nunes e gerou aquela sua projeção de Mercator. Vamos examinar um pouco desses ecos do passado. Então aqui nós temos o elipsoide com uma ortodromia interligando os pontos A e B. A ortodromia é um arco de círculo máximo, aí, representado aqui, né? Está um arco de círculo máximo, no elipsoide seria uma geodésica, no plano seria uma reta. Então é a menor distância entre esses dois pontos A e B. Então temos aqui aquela variável de Mercator, aquela que nós vamos ver que ela tem implícita lá desde o passado essa condição de conformidade. Vamos considerar aqui nesse elipsoide um arco de paralelo que passa por B, cujo comprimento é n cosseno φ vezes o d lambda. Esse d lambda é aquele delta lambda que está marcado ali, vamos imaginar, né? Aceitar que ele é muito pequeno. Então nós temos ali o comprimento desse arco de paralelo no elipsoide. E temos esse arco de meridiano do ponto A até o paralelo que passa pelo ponto B. O comprimento desse arco de meridiano é mdφ. Então esse triângulo retângulo com um ângulo reto aqui onde o paralelo é baixado para o meridiano, temos então aqui o ângulo formado entre o meridiano e a rota ortodrômica. Esse ângulo é o que nós chamamos de rumo ou azimuth, é mais conhecido como rumo, o ângulo entre o meridiano e a rota seguida. Isso na Terra. Numa carta, esse homólogo aqui do arco de paralelo lá na Terra, eu chamei aqui como d lambda, é uma diferença de longitude aqui na carta. E esse arco de meridiano da carta, homólogo a esse mdφ na Terra, ele é dado aqui como esse dv. E temos aqui a representação daquela ortodrômica. Esse ângulo T' seria então o azimuth ou o rumo aqui na carta daquela ortodrômica. Esse rumo na carta, θ', ele para ser igual ao rumo θ que está existindo lá sobre a Terra, é preciso que essa proporção tenha uma razão constante. Então na carta, esse cateto está para esse outro cateto, dv está para d lambda, assim como aqui na Terra, nesse triângulo infinitesimal, esse cateto mdφ está para esse cateto n cosseno φ d lambda. Então essa razão, sendo constante, é como se a tangente de θ' fosse igual à tangente de θ. Essa razão aqui é a tangente desse rumo. Então, por aí nós vemos, né, que esse d lambda pode ser cancelado e fica então aqui só o dv mdφ n cosseno φ
que mostra então esses ecos do passado. Isso foi feito lá por Pedro Nunes em 1532 e mostra então que a variável de Mercator ela tem a condição de conformidade implícita. Então, realmente, a projeção conforme de Gauss, ela é conforme, por essa série de argumentos que eu mostrei a vocês. Agora, como Gauss determinou essa função f de v? Então, temos aqui aquela superfície S2, que vai ser transformada na projeção de Gauss, né? Ela vai sofrer uma transformação em que esse ponto P2, dado por essas coordenadas lambda e v, vai gerar esse ponto P3 aqui no plano de Gauss, né? Na projeção de Gauss, que é esse plano Z, e aqui nessa superfície isométrica auxiliar que Gauss adotou, esse é o plano ômega, onde se dá onde tem o domínio dessa variável ômega é V mais I lambda. Né? E aqui no plano Z da projeção de Gauss, essa variável complexa Z já vimos que é o x mais YI. Então, qualquer ponto, qualquer região, qualquer linha reta, qualquer curva, é transformada dessa superfície S2 para a superfície S3 através dessa função Z igual a f de ômega. E aqui no caso desse polinômio de Gauss, em que ele adotou para fazer essa transformação, né, ele vai adotar esse polinômio, né, esse polinômio aqui da série de Taylor, né, ele então teria que determinar, nesse polinômio, o valor dessa f de v, porque essa função f de v ela é desconhecida, não é uma equação definida, uma curva, uma algébrica transcendental. Ele seguiu aquela noção aquele conceito de função defendido por Fourier, lá no século XVIII. Então, como é que ele determinou essa função f de v? Vamos ver. Então, ele fez, aqui nesse polinômio, considerou delta lambda igual a zero. Esse delta lambda sendo igual a zero, o y fica sendo zero. Quando esse delta lambda fica igual a zero, anulam-se todas essas parcelas, menos a de f de v. Então, o y vai também ficando zero, né, porque a associação desses dois planos, quando o delta lambda é igual a zero, o y é igual a zero. O delta lambda sendo igual a zero, fica então sendo a imagem, né, representada nesse eixo aqui dos V's, aqui nessa superfície auxiliar de Gauss. E acarreterá então, a sua imagem será esse eixo do X aqui no plano de Gauss, né? De modo que essa função aqui, aqui seria o delta lambda, aí mais delta lambda, eu esqueci de substituir esse lambda aqui por delta lambda. Quando esse delta lambda for zero, então o y é zero e aqui fica o x0, que é o f de v0. É o que ele está aqui. Então, tomem atenção que aqui, em vez de ser lambda, é delta lambda. Aqui, eu esqueci de botar o delta aqui. Então, esse x0 é o valor numérico da função quando a latitude isométrica está valendo V0, está aqui nesse plano isométrico aqui auxiliar, nesse plano ômega, é a distância entre o eixo das abscissas e esse paralelo aqui nessa projeção, essa superfície S2. Então, esse segmento aqui, que é o correspondente lá quando o V é igual ao V0, ele vai, então, ser representado ali no eixo do X do plano Z, do plano de Gauss, por essa abscissa, por essa ordenada. Então, esse x0 aqui no plano de Gauss é a distância desde o eixo das
aqui das abscissas, o eixo Y, que é o Equador, na projeção de Gauss, até esse ponto que corresponde à latitude φ. Então, esse paralelo aqui de latitude φ, ele é transformada dessa linha reta, desse paralelo reto aqui dessa superfície auxiliar S2. Então, essa reta é transformada numa curva por essa função ZF de ômega com a concavidade voltada para os polos. E um meridiano que passe aqui pelo ponto, um ponto P2 qualquer, que é a imagem lá no P3, o meridiano será, então, transformado, essas retas do meridiano, por uma curva com a concavidade voltada para o meridiano central. Então, essa transformação de Gauss que ele está gerando, ela vai fazer com que os paralelos e meridianos dessa superfície isométrica auxiliar aqui sejam transformados aqui em curvas, os meridianos com curvas com a concavidade voltadas para o meridiano central, de um lado e de outro, e os paralelos com a concavidade voltada para os polos, aqui no hemisfério norte para o polo norte, e no hemisfério sul a concavidade será voltada para o hemisfério sul. Então, nesse ponto que nós estamos vendo aqui, este é o crossover, é o cruzamento do cromossomo homólogo da projeção de Mercator e de Gauss. Quer dizer, Mercator seguiu um caminho em que mais tarde ele não conhecia cálculo diferencial integral naquela época, ele fez por cálculo gráfico. Lá na descrição vocês podem ver que tem esses vídeos que mostram como ele teria feito. E mais tarde os matemáticos, os navegantes, os hidrógrafos fizeram, construíram a projeção náutica, da carta náutica, a projeção de Mercator, usando o cálculo diferencial integral, e ficaram com uma equação de uma curva fechada, mas o Gauss então seguiu outro caminho. Então nós vemos aí o cruzamento do cromossomo, tem esse crossover. Agora, como Gauss determinou nessa série aqui, como é que ele determinou esse arco de meridiano M? Porque essa distância aqui do Equador até ao paralelo de latitude φ, lá em cima da Terra, o homólogo dela é a distância do Equador até a Terra. É um arco de meridiano. É a retificação de um arco de meridiano. E é isso que esse M é. Então, esse M é o comprimento do arco de meridiano. É a distância entre o Equador e aquele paralelo de latitude φ. Como é que Gauss determinou? Então, esse M é a retificação, é a integral do raio de curvatura da seção meridiana do elipsoide, que é A1 menos E2 sobre 1 menos E2. Esse E2 é ao quadrado, seno ao quadrado de φ elevado a 3 meios vezes dφ. Então, fazendo-se essa integral, esse arco de meridiano poderia ser determinado. Então, está assim já determinado, e reparem que não precisamos, até agora, de saber o valor da função. É esse aqui, direitinho, E agora, mesmo sem saber o valor da função, nós precisamos ver como é que essas derivadas sucessivas foram calculadas. Como é que se calculou essa primeira derivada, a segunda derivada, a terceira derivada? Como é que foram calculadas essas derivadas se nós não conhecemos a função f de v? Então, como é que ia se determinar f' de v, f2' de φ, f3' lá na notação de Newton de v, e assim por diante? Então, não perca a próxima aula, parte 9, que nós vamos ver isso lá. Então, mais uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que muita gente faz confusão, é
é nessa questão de chamar, de dizer que a projeção conforme de Gauss é uma projeção transversa. O cilindro é transverso, é um cilindro transverso, é um cilindro tangente ao elipsoide. Isso, todo mundo fala isso, mas isso não é certo, não é. Então, por que se faz essa analogia da projeção conforme de Gauss com esse cilindro tangente? É justamente por causa daquele M. Então, aquele M é o comprimento do meridiano central, é aquele comprimento do fuso, do meridiano central, que é considerado em verdadeira grandeza. Então, se esse meridiano é considerado em verdadeira grandeza, então uma imagem geométrica, repare só, é uma imagem geométrica, é tudo feito analiticamente até agora. Essa imagem geométrica é como se tivesse um cilindro tangente ao elipsoide ao longo desse meridiano. Então, por isso que o pessoal fala, é um cilindro secante. Secante, vamos ver depois por quê, mas o cilindro tangente à Terra ao longo do meridiano. Isso é uma analogia geométrica, é uma imagem geométrica, mas a projeção de Gauss é uma projeção analítica feita com base na função de variável complexa, em que nós nem sabemos a expressão dessa função f de v. Essa é a grande jogada de Gauss, é a criatividade dele, né? Então essa projeção assim com o cilindro tangente fica aí assim, ó, com os meridianos como curvas, com a concavidade voltada para esse meridiano central, que está representado aqui em verdadeira grandeza, e os paralelos como curvas. Não quer dizer que sejam circunferências, são curvas quaisquer. Vamos ver depois a natureza dessas curvas, com a concavidade voltada para os polos, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Espero que tenha ficado claro, mais uma vez, essa confusão que fazem, que a projeção conforme de Gauss é a projeção feita à base de um cilindro tangente, ou a projeção UTM à base de um cilindro secante. Não é isso. A projeção UTM, como nós usamos aqui no Brasil, ela é baseada na projeção conforme de Gauss. Tem outras projeções transversas que são feitas por analogia, por imagem, por geometria, né? Não é bem geometria, levando-se em conta não a função de variável complexa, outros recursos que podemos então comentar em mais alguma aula futura. Bom, então colocado aqui a resposta, porque o arco de meridiano de origem, esse arco M, o comprimento dele, é representado em verdadeira grandeza. Bom, senhores, terminamos aqui a nossa aula. Espero que tenham gostado. Obrigado por tê-la assistido. Quem não se inscreveu, inscreva-se. Ative as notificações. Agradeço muito os inscritos. Já passamos de 700. Hoje eu olhei lá, já estamos em 702. Isso é uma vitória. E compartilhem esses vídeos com outros alunos de engenharia civil, cartográfica, de agrimensura, com topógrafos e com hidrógrafos. Mandem isso para colegas seus de centro acadêmicos, que eles propaguem isso nas universidades, que é para esse meu trabalho voluntário aqui ser gratificado. Essa é a minha gratificação. Bom, senhores, por hora é só, e até a vista, pessoal.